para falar para vocês do sétimo ano, para continuar falando com vocês sobre o reino fungi. A gente terminou o vídeo anterior falando dos esporos. Então agora a gente vai falar da reprodução sexuada dos fungos. Ou seja, a reprodução que gera variabilidade genética, que gera indivíduos diferentes dos que produziram esses indivíduos. Eles são parecidos, mas não são iguais. Reprodução sexuada. Como é que funciona a reprodução sexuada nos fungos? Hifas, que são os filamentos que formam os fungos. Haploides, o que significa uma hifa haploide? Que ela tem metade do material genético da espécie. Vou trazer isso para a espécie humana, só para você entender melhor isso. Depois a gente volta para os fungos. Na espécie humana, nós temos células haploides. Quais são as células haploides no ser humano? São os gametas. Por quê? Vamos falar em números, tá? A espécie humana apresenta 46 moléculas, 46 partículas de DNA dentro de cada célula. Se eu pegar uma célula qualquer minha, eu vou ver 46 moléculas de DNA lá dentro. Só tem um tipo de célula que, se eu pegar, eu não vou ver as 46 moléculas. Eu vou ver só metade, eu vou ver só 23. São os espermatozoides no homem e os óvulos nas mulheres. Se você pega um espermatozoide que tem 23 cromossomos e junta com um óvulo que tem 23 cromossomos, quando eles se juntarem, eles vão formar uma célula com 46 cromossomos. Essa célula é que vai gerar um novo indivíduo com 46 cromossomos, com 46 moléculas de DNA em cada uma das suas células. Então, os espermatozoides e os óvulos, que são os gametas, são haploides. As outras células do organismo são diploides. Esse é o conceito de haploide e diploide. Então, vamos voltar para os fungos. As hifas haploides, que são aqueles filamentos do fungo, ou seja, que tem metade do material genético, de fungos diferentes, imagina que cada fungo aqui, cada mão minha é um fungo, as hifas se juntam. Quando as hifas se juntam, as células que eram haploides nessas hifas passam a ser diploides, elas passam a ter o número de DNA, a quantidade de moléculas de DNA da própria espécie. Aí essa célula vai gerar um novo indivíduo que vai ser diferente tanto do indivíduo, tanto de um quanto do outro indivíduo que se juntaram para formar esse novo indivíduo. Voltando para a espécie humana. Quando o espermatozoide de um homem encontra o óvulo de uma mulher, nasce uma criança que não vai ser idêntica nem ao pai, nem à mãe. É a mesma coisa aqui, só que não tem espermatozoide e óvulo. São hifas, são filamentos. Esses filamentos haploides se juntam, formam um filamento diploide, que vai ser um fungo diferente tanto de um que originou quanto do outro. Essa hifa diploide vai gerar um novo fungo que vai produzir esporos. Esses esporos vão gerar novos fungos iguais a esse que gerou os esporos. Então tem dois tipos de reprodução nos fungos. A sexuada, que é essa que hifas haploides se juntam formando um novo ser com hifas diploides. E a reprodução assexuada, que é aquela em que os esporos são produzidos e geram fungos iguais aos fungos que produziram os esporos. Vamos lá, olha aí para a letra A. A letra A tem uma hifa com células que estão representadas com núcleos vermelhos e aqui os núcleos representados como verdes. Metade do material genético, são hifas haploides. Elas se juntam e passam a formar células com o número de cromossomos da espécie. Ó. Juntou o verde e o vermelho. Essa hifa que forma um micélio vegetativo, diploide, vai gerar um corpo de frutificação, formada por micélio reprodutor. Esse corpo de frutificação vai desenvolver estruturas que vão produzir esporos. Esses esporos
cada um, esse esporo verde aqui, vai gerar uma hifa verde, com núcleo verde. E o esporo com núcleo vermelho vai formar uma hifa com um esporo vermelho. Desculpa, com núcleo vermelho. Esses dois fungos diferentes, se unirem, vão gerar um outro fungo diferente deles. Esse outro fungo vai gerar um cogumelo, um corpo de frutificação, que vai produzir esporos e vai gerar seres iguais ao que eles eram. Mas quando esses seres se misturam, eles formam um outro ser diferente. Então, essa é a reprodução sexuada dos fungos. Agora a gente vai falar rapidinho sobre a alimentação dos fungos, como os fungos se alimentam. A gente viu que eles são heterotróficos, ou seja, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles têm que se alimentar de matéria que esteja no ambiente. Como eles fazem isso? Eles liberam umas substâncias chamadas de exoenzimas. Exo significa externo, fora. Exoenzimas são enzimas que vão atuar fora do corpo do ser, fora do corpo do fungo. Então, olha como eles se alimentam. Eles lançam as exoenzimas para fora. Fora do corpo deles, essas substâncias vão digerir os nutrientes do ambiente, a matéria orgânica, e aí o que for interessante para o fungo, ele absorve. O que não for interessante fica no ambiente. E é por isso que os decompositores, e os fungos são, sua maioria, decompositores, são tão importantes para o ambiente, para o ecossistema. Por quê? Eles reciclam a matéria. Você já ouviu isso em algum momento? Que os fungos fazem a reciclagem da matéria, os decompositores fazem. E os fungos são um dos tipos de decompositores. Então, quando o fungo lança as exoenzimas, digere os nutrientes e absorve só o que interessa, o que não interessa para o fungo, que são em sua maioria sais minerais, ficam disponíveis no ambiente. E aí as plantas vão lá e absorvem para conseguirem fazer o próprio alimento delas. Alguns poucos fungos, eu fiz questão de botar em vermelho aí, poucos fungos são capazes de predar, de matar pequenos vermes para se alimentar. Tá? Mas são poucos fungos. Eu estou botando aí para você saber que eles existem. Agora vamos para uma parte que é um pouquinho mais complicada, que é a classificação dos fungos. Como a gente viu lá no início, os fungos fazem parte de um reino. Como você viu em sistema de classificação das categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, se eu estou falando de um reino, ele vai ser dividido em filos. Então eu deveria chamar aqui, por exemplo, de filozigomicetos. Só que a classificação dos fungos ainda está um pouquinho precisando de estudos melhores. Então a gente vai chamar de grupo dos zigomicetos. A gente vai ver 3 grupos dentro dos fungos, que seriam os filos. Tá? O primeiro deles é o grupo dos zigomicetos. A maioria é pluricelular. Quando eu falo maioria, mais uma vez, não se esqueça, isso significa que existem zigomicetos unicelulares. Qual é a principal característica dos zigomicetos? A presença do esporângio. Esporângio é o nome que se dá para o corpo de frutificação dos zigomicetos. Se lembra quando eu falei de corpo de frutificação, que eu falei que o mais famoso era o cogumelo? Se ele é o mais famoso, é porque ele não é o único. Então, um outro tipo de corpo de frutificação é o esporângio. Angio significa vaso. Mas aí quando a gente fala em vaso, pensa em vaso tipo vaso de planta, né? Que é um lugar que sustenta, que contém. Então, o esporângio é uma estrutura que contém o que dentro? Esporos. Por isso que o nome é esporângio. A gente, dependendo de quanto o fungo se reproduziu, a gente consegue ver os esporângios, se eles estiverem em grande quantidade. Eles são uns pontinhos pretos, os pontinhos escuros, que ficam na extremidade do micélio reprodutor.
Então você não consegue ver no micélio vegetativo, você vê no micélio reprodutor. Afinal de contas, o micélio reprodutor é o micélio responsável pela produção de esporos. Então, nada mais sensato, nada mais lógico do que o esporângio, que é a estrutura que contém esporos, estar no micélio reprodutor. O principal exemplo é o bolor do pão. Aí é um desenho que, obviamente, está com uma escala muito maior. Quando o seu pão fica com bolor, não fica desse tamanho o fungo. Então, você consegue ver aqui o micélio vegetativo, que fica dentro do pão. Afinal de contas, a função do micélio vegetativo é absorver os nutrientes. Então, o micélio vegetativo é que vai lançar as exoenzimas no pão, vai digerir essas substâncias, o fungo vai absorver e o que não foi importante para o fungo continua no pão. E, para fora do pão, aparece essa manchinha preta aqui. O que é essa manchinha preta? É o micélio reprodutor. Só que é muito pequeno, você não consegue ver essas estruturas tão claramente. Mas essa mancha preta aqui é um monte de esporângios que estão expostos. O que o esporângio vai fazer? Produzir esporos. Esses esporos vão ser lançados para outros ambientes, de várias formas diferentes, e cada esporo vai gerar um novo fungo. Outras espécies de zigomicetos são muito importantes para produzir vários remédios. Esteroides, alguns esteroides são produzidos por zigomicetos. Anticoncepcional, que é o remédio que a mulher toma para não engravidar. Anti-inflamatórios, quando a gente está com alguma inflamação que está incomodando, a gente toma um anti-inflamatório. Muitos deles são feitos a partir de espécies de zigomicetos, que é um grupo de fungos. Aí uma foto mais próxima, se você olhar direitinho, se você estiver conseguindo visualizar uns pontinhos brancos aqui, ó, cada pontinho branco desse aqui é um esporângio. Esses fios, essas linhas bem pequenininhas aqui, ó, são hifas, que formam o micélio reprodutor. E aqui a parte mais esverdeada é tanto esporângio que fica aparecendo uma camada verde aqui em cima do pão. Então, esses são os zigomicetos. Os ascomicetos também têm exemplares unicelulares e exemplares pluricelulares. Então, ascomicetos tem uma quantidade significativa de seres unicelulares e uma quantidade significativa de seres pluricelulares, de fungos. O segundo grupo de fungos que a gente está vendo. O primeiro exemplo, que talvez seja o mais famoso, depois da levedura, né, que está lá no final, mas enfim, é o penicillium. O penicillium, se você reparar, ó, uma palavra só, escrita com inicial maiúscula e destacada do texto em itálico. O que significa isso? Que é um gênero. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Então a gente está falando de um gênero de fungo, que é o penicillium. O penicillium ele é usado para produzir um antibiótico chamado penicilina. O penicillium ele é microscópico. Se você fizer isso aqui é uma placa de Petri, é um equipamento de laboratório. Se você fizer uma cultura, se você fornecer nutrientes para o penicillium, ele fica com esse aspecto aqui, mais ou menos, olhando a olho nu. Se você olhar o microscópio, você consegue ver aqui, ó, as hifas. Isso aqui é uma hifa. E na ponta de algumas hifas existem vários esporos aqui prontos para saírem daqui e originarem novos fungos em ambientes que sejam ideais para eles. Um outro exemplo de fungo ascomiceto é o Aspergillus flavus. Aqui, ó, duas palavras, a primeira com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula, destacado do texto em itálico. Então, esse é o nome da espécie de um fungo ascomiceto. O Aspergillus flavus, ele cresce em amendoim, em outros tipos de alimentos também, mas é bem comum no amendoim. E produz uma substância que pode causar câncer na gente, chamada aflatoxina. Se você olhar aqui, ó,
os amendoins eles estão cobertos por uns pontinhos brancos, tá vendo? E uns fiozinhos também. Esses fiozinhos, esses pontos brancos, são o aspergillus, olhando a olho nu. Se você olhar o microscópio, a estrutura dele é bem parecida com a do penicílio, que a gente viu anteriormente. Aqui tem as hifas, que são pequenininhos aqui, esses filamentos, e na ponta da hifa tem um monte de esporos prontos para serem lançados e gerarem novos fungos. Outro exemplo de fungo ascomiceto é o Clavíceps purpúrea. O Clavíceps purpúrea, mais uma vez aqui, ó, duas palavras, a primeira com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula, destacadas do texto em itálico. Então, isso aqui é o nome de uma espécie de fungo ascomiceto. Ele cresce em cereais e produz uma substância chamada ácido lisérgico. É uma substância que é usada para produzir uma droga ilegal chamada LSD, uma droga alucinógena. O clavíceps, ele cresce em sementes, assim, ó, em grãos. Então, isso aqui é o centeio. Cada bolinha dessa aqui é um grão, que aqui tem grande quantidade, há vários grãos de centeio. Aqui é um grão que está podre, que está apodrecido. E aqui estão surgindo os clavíceps purpúrea dessa semente aqui, tá? Não dessa semente, né? O esporo do Clavíceps purpúrea chegou aqui e se desenvolveu nessa hifa com esse corpo de frutificação aqui. E o exemplo que talvez seja o mais famoso, agora sim, é a levedura, que é um fungo unicelular presente em fermentos biológicos. Cada bolinha dessa aqui, ó, é uma levedura. Isso aqui é microscópico, obviamente, uma célula só, cada um deles, só se vê o microscópio. E aí eu botei um monte de pão aqui, porque a levedura ela é usada no fermento biológico. E o fermento biológico é usado para fazer o pão crescer. Pão, massa, bolo, enfim, vários tipos de alimentos. Como é que acontece esse crescimento? Quando você produz a massa, você bota várias substâncias orgânicas ali e joga o fermento biológico, que tem um monte de levedura. Essas leveduras vão se alimentar dessa matéria que você colocou ali e vão produzir gás carbônico com isso. Elas vão pegar esses nutrientes e usar para produzir energia. Quando elas produzem energia, elas liberam gás carbônico, que nem a gente. Quando a gente produz energia, a gente libera gás carbônico na respiração. A levedura também faz, só que é outro processo chamado de fermentação. Esse gás carbônico vai fazendo a massa inchar. Você bota a massa, bota a levedura lá, ela vai fazendo a fermentação, vai produzindo gás carbônico, e aí o alimento que você está fazendo aumenta de volume. É assim que funciona o fermento. O terceiro grupo de fungos que a gente vai ver são os basidiomicetos. Os basidiomicetos têm 3 exemplos. As micorrizas, mico significa fungo e ris significa raiz. Então, micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas, onde se um morrer, o outro também morre. Se você mata o fungo, a planta morre. Se você mata a planta, o fungo morre. Eles dependem um do outro para sobreviver. Nessa imagem, essas partes mais alaranjadas aqui são finais de raízes de plantas. E esses fios brancos são os fungos. Então, o fungo fornece matéria inorgânica, basicamente sais minerais para as raízes, e as raízes, como a planta é autotrófica, produz matéria orgânica, fornece matéria orgânica para o fungo. Por isso que um depende do outro. São as micorrizas. Outro exemplo de basidiomiceto é a orelha de pau. A orelha de pau é um fungo que dá em madeira em decomposição, por isso que é chamado de orelha de pau. Tem esse formato aqui que, se você for bacana, parece uma orelha. E aí esse fungo se alimenta dos restos orgânicos da madeira. Então eu tenho aqui o orelha de pau num tronco que está caído, num tronco em decomposição, um tronco muito úmido.
Isso aqui é o corpo de frutificação. O micélio vegetativo está para dentro da madeira, não dá para ver aqui nessa imagem. E o terceiro exemplo é psilocybe. Psilocybe, uma palavra só com inicial maiúscula, destacada do texto em itálico. É o gênero de um fungo Basidiomyceto. O psilocybe é um cogumelo que produz substância alucinógena. Ele tem mais ou menos essa forma aqui, ó. Então, eu achei bacana essa foto porque tem uma mão aqui atrás para você ter noção do tamanho. Ele não é muito grande, mas é bem... As substâncias que ele produz são bem fortes. É um cogumelozinho, parece um cogumelozinho. Tá vendo isso aqui que você está vendo? É só o corpo de frutificação. É o micélio reprodutor. O micélio vegetativo fica no solo, não dá para ver. Importância dos fungos. Qual é a importância dos fungos? Ecologicamente, eles fazem a decomposição, a gente já viu aqui. Eles liberam substâncias que digerem a matéria orgânica, absorvem o que foi importante para eles e o que não é importante fica, e isso renova a matéria no ambiente. Uma outra importância dos fungos é a formação dos líquens. Líquen é o nome que a gente dá para uma associação entre algas e fungos. Assim como tem as micorrizas, que são associações entre fungos e raízes de planta, existem os líquens, que são associações entre algas e fungos. Mesma forma, se você mata a alga, o fungo morre. Se você mata o fungo, a alga morre. Eles dependem um do outro para sobreviver. O fungo fornece, a alga fornece matéria orgânica para o fungo. A alga é autotrófica, ela produz matéria orgânica para ela, sobra, fica para o fungo. E o fungo, além de produzir de liberar matéria inorgânica, que são os sais minerais, lembra? Ele joga as enzimas, as exoenzimas, elas digerem, eles pegam o que não interessa fica no ambiente, fica para as algas. E além disso, entre as hifas dos fungos, acumula umidade, e aí a alga vive nessa umidade. Tem um exemplo que é a barba de velho, que o nome já... A imagem já explica o nome, né? Os fiapos que ficam caídos assim, ó. Isso aqui que você vê são hifas do fungo. E microscópicas aqui as algas entre essas hifas. Uma outra importância dos fungos são as micoses. Micoses é o nome que a gente dá para doenças causadas por fungos. Mico, como a gente já viu no slide anterior, significa fungo. E ose significa doença. A micose é uma doença causada por fungo. Alguns exemplos de micoses humanas. De atleta, se você olhar aqui, a pele está toda arranhada, toda quebradiça. Isso é um fungo que está fazendo. Temos o sapinho, que é causado por um fungo chamado Candida albicans. Aqui, ó, essa mancha branca. Esse fungo já é presente na nossa boca normalmente. Se o nosso sistema imunológico, por algum motivo, baixar a guarda, o fungo se reproduz e gera essa doença chamada de sapinho. Fica com essa mancha branca, pode até doer a língua, pode dar dificuldade de engolir também. E a aspergilose. A aspergilose é causada pelo aspergillus, ose de doença, aspergillus é o nome do fungo. É uma doença causada no pulmão. Se você inala os esporos do aspergillus, ele se desenvolve nos seus pulmões. É uma doença bem grave. Só que não é só no ser humano que existe micose. Dá micose em planta também. O cafeeiro, por exemplo, ele pode ter uma micose chamada ferrugem do café. Se você olhar aqui essas manchinhas amarelas, são corpos de frutificação, são micélios reprodutores do fungo. Então, eles estão parasitando aqui a folha do café. E a vassoura de bruxa, que dá em cacau, que é um fruto, que é o que dá o chocolate. E essa mancha escura aqui é o fungo chamado vassoura de bruxa. E você está vendo aqui também só os corpos de frutificação. São muito pequenininhos, mas quando eles estão em grande quantidade, você vê essa mancha escura aí. A gente falou de doença, vamos falar de coisa boa, né?
que é a importância dos fungos na alimentação. A gente já viu aí que eles participam no fermento e o fermento faz bolo, faz pão, faz massa, mas existem fungos que a gente come diretamente, como o champignon, que é o corpo de frutificação, que é um cogumelo, é só uma parte do fungo, e o queijo gorgonzola. Essas manchinhas verdes do queijo gorgonzola são corpos de frutificação de fungos também, bem pequenininhos, bem menores do que o champignon, mas também são fungos. É isso aí. Semana que vem a gente volta para falar sobre o reino vegetal. Espero ter ajudado. Até a próxima.